quarentena. Dá bom dia, Bob. Bom dia. Dá bom dia, Lucy. A Lucy tá meio tímida. Então vamos começar hoje, né, falando com o Dr. Jutito a respeito da quarentena. Por que a gente tem que ficar dentro de casa? Bom dia, doutor. Bom dia, crianças, bom dia, meninos e meninas. Estamos aqui em casa em quarentena por motivos do Covid-19. Os nossos governantes nos falaram para ficar em casa por esse motivo. E nós temos que obedecer. Muito bem, obrigada, doutor. Tia, Oi, Bob. por que fala diferente? Não sei, vamos perguntar para ele. Doutor Jutito, a gente viu que o senhor fala de uma forma bem diferente. De onde o senhor veio? Eu? Bom, eu sou peruano e vou falar em espanhol. Hace 10 años que yo vine para el Brasil. Me gustó mucho este país y por eso que fiqué. Ahora estoy morando aquí en Brasil. Fue muy difícil al comienzo porque solamente hablaba español. Y aquí en Brasil todos hablan portugués. Fue muy difícil, pero aprendí a hablar el portugués. Claro que el llamado sotaque no es lo mismo, pero conseguí y puedo comunicarme. Que legal, doutor Jutito. Eu também sou peruana, também vim do Peru. E agora nós convidamos uma amiga muito legal. Ela veio do Japão, o nome dele é Dani. E a gente vai ouvir a história dela. Minasan, ohayou gozaimasu. Genki desu ka? Bom dia a todos, tudo bem? Meu nome é Daniele Ricara. Como as pessoas que estavam na Torre de Babel sofreram com a dificuldade de entender o outro por causa da língua, eu também tive dificuldades. Para quem não me conhece, eu nasci de um lugar bem longe daqui. Eu nasci lá no Japão, em Toyota. Meus pais criaram uma regra que era assim: quando entrar dentro de casa, só falar português. E eu vivia assim. Mas quando eu tinha 4 aninhos de idade, eu comecei a não gostar disso. Mas por que eu preciso falar português? Se aqui é Japão e meus amigos falam todos japonês, ninguém fala português. Então, sabe o que meus pais fizeram? Ele me trouxe pro Brasil e me colocou numa escola brasileira. Precisei conviver e mais ou menos 3 meses eu já conseguia entender e falar. Mas eu com 4 aninhos, eu esqueci o japonês. Acredita nisso? Eu não conseguia entender o que a professora estava falando, o que meus amigos estavam falando. E essa foi minha segunda dificuldade com a língua. Mas voltei a falar japonês assim normal com 1 mês, mais ou menos. E eu continuei morando no Japão até meus 13 anos de idade. E os meus pais decidiram que ia mudar para o Brasil, para uma cidade chamada Sertãozinho. Sinceramente, eu acho que essa foi a que mais sofri. Aqui no Brasil, eu ia entrar para o 8º ano, só que meus pais atrasaram 1 ano para eu conseguir acompanhar um pouco melhor. Mas eu não entendia o que os meus colegas falavam, não conseguia acompanhar a aula, eu não conseguia entender a cultura, eu não conseguia acostumar com a comida, com a rede social, eu nem tinha, nem sabia o que era, moda, era muitas coisas que eu não conseguia acompanhar. Acabei ficando muito quieta, não queria mais falar, e eu fui ficando tímida, com vergonha de onde eu tinha vindo. Eu não conseguia me expressar, eu não conseguia falar dos meus interesses, não conseguia falar dos meus sentimentos. Mas sabe, hoje eu acho que, apesar de tudo isso, valeu muito a pena. Aqui em Marília eu encontrei a Jesus, a igreja, as pessoas que falam japonês e amigos muito bons.
E eu nunca tinha imaginado que eu seria uma tradutora de uma igreja. Tipo, what? E hoje eu sei falar a mesma língua. Sabe qual que é essa língua que todo mundo sabe falar? É uma língua do amor, de amor de Cristo. Essa língua é universal. O amor, todo mundo entende. Qualquer pessoa do mundo entende o que é amor. E é tão bom poder compartilhar isso. E estou aqui compartilhando com vocês. Um abraço e um beijo. E tchauzinho. Que legal a história que a gente acabou de ouvir, né, Bob? Mas eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Por que as pessoas falam diferente? É uma boa pergunta. Alguém sabe aqui por que as pessoas falam línguas diferentes? Eu gostaria de saber também por quê. Onde começou tudo? Alguém aqui lembra da história do culto da semana passada? Foi Noé. Muito bom, Bob. O que também. vocês lembram da história de Noé? Arca? Isso, a Arca de Noé. Muito bem. Vocês sabiam que ele ficou também 40 dias e 40 noites dentro da arca? Ele também ficou de quarentena, igual a gente está agora. Oh, ficou de quarentena. Ele teve que esperar a água abaixar para depois ele sair junto com os animaizinhos e junto com a família dele. Oh, que legal. Alguém aqui sabe o que aconteceu depois que ele saiu da arca? Eu acho que começaram a viver normal, ter filhos, ter família. Eu acho que aconteceu isso. Isso, muito bem. Depois que Noé saiu da arca, Deus ordenou a eles que eles saíssem e povoassem a terra. Isso depois de prometer, né, que nunca mais ia ter um dilúvio através do arco-íris. Vocês lembram disso? Sim, lembrei sim. Muito bem. Então, Deus falou para eles se espalharem pela terra e povoarem a terra. Então, Noé e os filhos deles, né, tiveram mais filhos, e depois tiveram os filhos deles, outros filhos, e depois outros filhos, e depois outros filhos. Vocês acham que eles falavam a mesma língua, o mesmo idioma? Eu acho que sim. Se conseguiam comunicar, conseguiam falar, eu acho que sim. Isso mesmo. Nessa época, as pessoas todas, elas falavam exatamente o mesmo idioma. E aconteceu que um desses grupos, né, a Bíblia conta em Gênesis 11, que um determinado grupo decidiu que queria ser famoso. Oh, Eles queriam ser iguais a Deus. Queriam que as outras pessoas olhassem para eles e falassem, nossa, eles são iguais a Deus, vamos adorar essas pessoas. Eles queriam ser adorados pelas outras pessoas. Vocês acham que Deus gostou disso? eu Não, acho que não. Isso mesmo, Deus não gostou do que estava acontecendo, né? As pessoas, elas foram e começaram a construir a Torre de Babel. Né? Eles construíram a torre quando já estavam quase terminando a torre. Né? Deus, ele olhou para aquilo e falou, isso não está legal, isso não está bom, não está certo. Vocês sabem o que Deus fez? Não. Eu não sei. O que aconteceu aí? Deus confundiu a língua das pessoas. Então, a pessoa que estava lá em cima falando assim, oi, me passa um tijolo. A outra pessoa de baixo, ela não conseguiu entender. Aí ela falou assim, ¿qué es lo que me estás diciendo? Quero um ladrillo. Ele não conseguiu entender isso mesmo. Ele, porque estavam falando idiomas diferentes. Você entendeu o que ele falou, Bob? Não sei nada disso. Exato, então as pessoas não conseguiram mais se comunicar. E dessa forma, eles não conseguiram terminar de construir a torre. Então, cada um deles se espalhou pela terra, cada um falando o seu próprio idioma. Agora entendi por que muitos países nesta terra falam diferentes idiomas. Vocês acham que ainda hoje as pessoas constroem coisas grandes para tentar ser famosas? Sim. Você conhece alguma construção, Bob?
pirâmides, Muito bem, as pirâmides, que mais? a Torre Eiffel, A Torre Eiffel, os prédios. os prédios grandes. Né? Então, o que a gente aprendeu com essa história? que Deus não gosta que o ser humano seja desobediente. Muito bem, e também Deus não gosta que as pessoas sejam egoístas e soberbas, né? É, Deus quer que a gente adore somente a Ele. Nós temos que adorar somente a Deus e obedecer tudo que Deus fala que a gente tem que fazer, certo? certo. Como que a gente pode saber o que Deus quer que a gente faça? Na Bíblia, Muito bem, na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, então nós temos que ler para saber exatamente o que Deus quer que a gente faça. A gente tem muito tempo agora para poder ler a Bíblia, orar, conversar com Deus, fazer os devocionais com as nossas famílias, certo? certo! Crianças, nós temos nosso versículo para memorizar também, que está em Salmos 18, 21, que diz: Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei do meu Deus. Então vamos decorar o versículo, Bob? Vamos. Vamos decorar o versículo, doutor? Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei do meu Deus. Salmos 18, 21. Vamos lá, todo mundo junto? Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei do meu Deus. Isso, muito bem. Até a próxima! Tchau! Tchau, tchau.